Pessoal, muito bem, como estão aí? Espero que estejam bem. Queria trazer mais uma reflexão para a gente e dessa vez falar um pouco de dever social, né? Qual que é o nosso dever social como cristão nesse momento que muita gente se debate, muita gente grita, muita gente fica zoando um ao outro? A palavra de Deus fala alguma coisa dessa? Será que alguém falou disso? Pois é, 1 Pedro capítulo 2, verso 11, o apóstolo Pedro estava falando, parece o pessoal aqui das igrejas, eles estavam meio revoltados, sabe, porque muita injustiça vinha acontecendo naquela época. E a vontade, você tem que se lembrar que muitas vezes os apóstolos eles falavam para gentios, e os gentios estavam acostumados a uma maneira de viver diferente do que os judeus. Então eles resolviam a maioria das coisas. Anteriormente era na porrada, era no palavrão, era a maneira chula de se falar, e muitas vezes faltando respeito para as autoridades. Mas o que a palavra de Deus, o que Pedro fala para esses cristãos, eu queria levar para a gente estar meditando um pouco. Diz aqui, 1 Pedro 2, 11: Amados, ele diz isso a crentes, tá bom? Insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, ele manda um recado para esses crentes, logo mais já vamos falar. Vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Os desejos carnais, como eu falei, era mais esse tipo de atitude que eles estavam tendo. E olha o que ele diz no verso 12, 1 Pedro 2, 12: Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e assim glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Verso 13: Por causa do Senhor, olha aqui, é por causa do Senhor, tá? Sujeite-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja ao rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Veja o verso 16: Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Verso 17: Tratem a todos com devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao Rei. Gente, você vai dizer assim: pastor, mas nossa, é muito ruim a gente ouvir o que o pessoal fica falando para mim. Nossa, o pessoal fica falando muito de política, o pessoal fica... E sim, gente, muitas pessoas vão fazer isso. Mas eu não estou dizendo para você não se posicionar, eu não estou dizendo para você não falar o que você pensa. Estou falando para você fazer isso com respeito, para você avaliar se muitas vezes a sua atitude não está querendo ser para se sobrepor acima de alguém, para achar que a outra pessoa é ruim por pensar diferente de você. E gente, a gente vai ter discordância com muitas pessoas, a gente vai pensar diferente dos outros, mas a gente tem que aprender a ouvir e aprender a falar. Aprender que muitas vezes a pessoa não vai concordar com a nossa maneira de pensar e eu não vou concordar com a maneira dela, mas nós devemos viver. A palavra de Deus diz assim: vivam de maneira digna, né? Vivam como pessoas livres, diz o 16, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Esses cristãos dos quais eu falei, eles pensavam que agora eu já sou salvo, o que eu tenho para perder? Então eu vou viver de forma livre, vou acusar todo mundo, vou usar palavrão, vou gritar para todo mundo, né? Vou me comportar de maneira livre, já sou livre mesmo, eu sou livre, posso fazer o que eu quero. Mas interessante que Pedro não começa só falando de liberdade, né? Veja como começa o verso 11 do capítulo 2. Amados, insisto em que como estrangeiros e peregrinos no mundo,
vocês se abstenham dos desejos carnais. Pedro está dizendo que nós cristãos não somos desse mundo. Isso quer dizer que somos extraterrestres? Não. Isso quer dizer que nossa maneira de pensar não deve ser como a maneira de pensar do mundo. Isso fala que a nossa maneira de agir é como representantes de nosso rei. Quem é nosso rei? É Jesus. É Deus o nosso rei. Então toda vez que você fala crente, toda vez que você opina, você lembre-se que você não está se representando. Você está representando a Deus. Você está representando a nação de Cristo. Você está representando o que a palavra diz que é o cidadão celestial. Que tipo de cidadão celestial temos sido nesse momento de crise? Avalie, segundo 1 Pedro capítulo 2, verso 11 ao 17, que tipo de crente você tem sido nesse tempo de crise. Que Deus abençoe você.